E ó, pegaram aqui ou não? Olha que beleza, ó. Que beleza. Esse nosso resumo da rodada, ele tem o oferecimento de Estrela Bet, que é a nossa patrocinadora de apostas aqui, a gente sempre lembra. Então, junto da Estrela Bet, a gente vai fazer análise aqui de todos os jogos da rodada. Lembrando sempre que quem quiser deixar o seu bet, quiser fazer lá a sua aposta, é sempre fazer com total responsabilidade. E a gente vai falando aqui ao longo do quadro para vocês sempre, né, manterem a cabeça fria, mas a Estrela Bet é a melhor, é a nossa patrocinadora aqui desse quadro. Vou botar inclusive aqui no chat o link para a galera que tá a fim de fazer o cadastro lá na Estrela Bet. Beleza? Um pro Bahia, um pro Goiás, junto de Estrela Bet. Então a gente faz a nossa análise aqui dessa rodada de número 7. Começando com esse jogo que abriu a rodada. Assim, um campeonato até agora instável dos dois times. Eu acho que é difícil até detectar qual que é o caminho que o Goiás vai seguir. Por enquanto, mantém o trabalho do Emerson Ávila. Parece que vai ser aí a sequência, porque o time não, pelo que a gente viu nos lances aqui, não jogou mal, né? Criou até oportunidades. O Marcos Felipe foi uma peça importante do jogo. Bahia também finalizou mais de 20 vezes, 23 vezes. O Biel, todo jogo que a gente vê do Bahia, o Biel é um cara que participa, né? Participativo, tá entrando nas jogadas, cabeceando, fazendo jogadas individuais, sendo um cara a ajudar na construção ofensiva. Então, dois times que eu acho que vão brigar aí até o fim, pelo menos nesse começo do campeonato. A expectativa é que tenham essa briga contra o rebaixamento até o fim do campeonato. Goiás fora da zona, poderia ter vencido o jogo, não fosse a chance inacreditável que o Gabriel Novaes perdeu e que não pode ser desperdiçada. A chance do Gabriel Novaes é daquelas que agridem demais a pontuação do time ao longo do campeonato. Se perder um gol como o gol que o Gabriel Novaes perdeu, dói muito. As melhores chances, pelo menos as mais claras do que eu pude ver aqui, ficaram a cargo do Goiás, e o Renato Paiva com o Bahia ainda buscando o seu melhor momento, né? A verdade é essa. A verdade é que o Atlético Paranaense ele já estava flertando com a derrota em outros jogos, né? Nas últimas partidas, o Atlético estava próximo de perder as partidas. No Atletiba e no jogo contra o Botafogo. E aí vem com um time misto para enfrentar um Red Bull Bragantino mais pressionado, vamos dizer assim, com maior senso de urgência, e fez um jogo até igual. Pelo que a gente viu das oportunidades, um jogo que foi até igual, mas o Red Bull Bragantino conseguiu a vitória. O Sacha, eu acho que foi uma baita contratação, até um pouquinho fora dos padrões do que o Red Bull Bragantino costuma fazer, né? Um cara mais experiente, não é um jogador de tanto futuro, mas um jogador de presente, e consegue fazer o primeiro gol com o oportunismo que ele tem já há bastante tempo, e o segundo gol numa jogadaça do Mosqueira, que entrou no lugar do Bruninho, que aí é uma alternativa também que pode ser pro time do Red Bull Bragantino. Lembrando sempre que tá aqui, ó, tô dando aquela spamada no chat também, com o link da Estrela Bet, para a galera que quiser fazer o cadastro. Estrela Bet, que é a nossa patrocinadora nesse quadro e em outros quadros também por aqui. Um resultado que eu acho que não afeta tanto assim a trajetória do Atlético. O Atlético é um time que sabe competir contra qualquer time. Botou o Fernandinho no banco, o Vitor Roque no banco, tava com o Pedro Henrique no banco. Era um time reserva mesmo, não era nem misto, era um time reserva, exceção de repente do Terence, que já esteve em momentos melhores do que está jogando agora. Então talvez esteja até brigando pela vaga o Terence, o Christian no banco, o Eric no banco. O time todo reserva do Atlético já somou 12 pontos em 7 jogos no campeonato. Vai ter Libertadores da América pela frente, o jogo contra o Galo, que pode ser o jogo de sacramentar a vaga na Libertadores para o Furacão, e depois vai ter o confronto contra o Grêmio. Esse jogo do dia 27 contra o Grêmio você vai ver na Cazé TV também, tá? Só para lembrar, Atlético e Grêmio, você vai ver na Cazé TV. E o Red Bull Bragantino, que tinha pelo menos uma sequência de jogos sem perder, em que empatou com o Estudiantes pela Sul-Americana, empatou com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o jogo poderia ter vencido. Jogo contra o América 2-2. O jogo contra o Palmeiras também teve a oportunidade de ganhar o jogo, agora enfim ganhou, né? Tinha batido na trave, então pelo menos 2 desses 3 jogos aí, vou botar até nos 3 jogos do Brasileirão, bateu na trave de vencer. E conseguiu vencer o Atlético
importante pro Red Bull Bragantino dar uma respirada também na tabela do campeonato. Foi para 10 pontos e para um time que começou mal a temporada, não pelo Paulistão, que foi até a semifinal, mas mal do ponto de vista de performance, até de expectativa, de norte. Um resultado muito bom, muito importante contra uma equipe que hoje é melhor do que a do Red Bull Bragantino, bem mais consciente e que poupou todo mundo e acabou sendo castigada. Não tá fácil pro Vasco não, hein? Não tá fácil pro Vasco. E o São Paulo, na troca de técnicos, se deu bem, né? 9 jogos do Dorival, 5 vitórias, 4 empates, fazendo 4 gols e podendo fazer mais nesse jogo contra o Vasco. Se a gente olhar o número de finalizações, foram 7 finalizações no gol. O Léo Jardim fez uma última defesaça por ali, na jogada do Michel, né? O São Paulo tá encontrando o seu padrão, tá encontrando... E é natural que com a volta do Calleri, ou seria natural que com a volta do Calleri, o time pelo menos voltasse a fazer os seus gols, voltasse a ter um aproveitamento melhor. Eu gosto do entendimento que o Luciano tem com o Jonathan Calleri. Costuma funcionar. Já funcionou em outros momentos para o São Paulo e acho que tem tudo para funcionar também sob o comando aí do Dorival Júnior. Falava antes, e vou ser repetitivo, Nestor fez um bonito gol, é um cara que muitos torcedores pegam no pé, às vezes olham a questão da entrega, mas ele tem qualidade para jogar, ele é muitas vezes um cara que dá mais organização, dá um sentido mais da posse de bola, eu gosto. O Marcos Paulo, que se não está necessariamente jogando muito bem, que era uma peça absolutamente descartada no São Paulo, começou a fazer um golzinho ou outro, dar uma assistência ou outra no São Paulo nesses últimos jogos, acho que ainda precisa encontrar ali o parceiro ideal para o Gabriel Neves. Não acho que o Luan esteja absoluto. O Pablo Maia parece ser esse cara. E aí o São Paulo pode até ter mais jogadores protegendo. De repente, Gabi Neves, Pablo Maia, Rodrigo Nestor. 3 jogadores fazendo essa proteção. O Beraldo é um cara muito bom de bola. Até que a galera botou aqui, né, que o Beraldo é um jogador diferente. A galera lembra aqui do Jackson Mendes também, que é um jogador que eu já falei aqui que gosto. E que espero que tenha uma adaptação no São Paulo, porque jogou a Copa do Mundo muito bem. E é um jogador que um passe curto bom, um cara que dá pegada no meio de campo, dá ritmo. É um bom jogador. E o São Paulo venceu o Vasco em casa, estádio cheio. Legal destacar isso mais uma vez, o Morumbi com um ótimo público. E aí começa a criar elenco, né? O Wellington Rato saiu do banco, 2 assistências, e é um jogador que fez uma boa primeira parte da temporada. Eu achei que ele, narrei vários jogos dele no Paulistão, ele era várias vezes o eixo do time, o cara que contribuía demais. O Michel Araújo chegou. Eu já gostava dele no Fluminense. Não acho que tenha sido até uma boa troca do Fluminense, uma boa saída, mas ele é um cara que ajuda a criar. Talvez não tenha tanta intensidade, mas é bom jogador. Então o Dorival vai ganhando alternativas no elenco com o melhor trabalho que ele faz. E aí a gente já passa pro Vasco, tá? Porque o Vasco é um problema. Ainda falta o Galo, porque a galera lembrou, mas o Galo não vai jogar mais nessa temporada, né? O Galo tá fora nessa temporada toda, não vai mais jogar no time do São Paulo. Se a gente olhar pro time do Vasco, começa a complicar um pouco. Apesar do Vasco ter jogado com a sua linha de zaga principal, Jardim, Puma, Robson, Léo e Piton, o meio de campo do Vasco já era um meio de campo novo. Meio de campo, os melhores momentos do meio de campo do Vasco nessa temporada, na minha opinião, eles tiveram o Rodrigo, o André e o Jair. O André está na seleção. O Rodrigo ficou no banco. E até os outros 2 que jogaram ao lado do Jair fizeram gols, tanto o Galarza quanto o Cauã. Mas o Jair, para mim, não é um primeiro homem de marcação. Ele não é um cara com tanta capacidade de... até mesmo de desarmes. E mais do que isso, eu não gosto dele sendo o iniciador de jogadas. Ele não era o iniciador de jogadas no Galo. Eu gosto do Jair com essa liberdade de ir e vir, e de ter a chegada na frente e essa volta. E é por isso que o Rodrigo se encaixou tão bem nesse time, porque ele acabou dando mais espaço pro Jair jogar. O Galarza é um cara que vai e volta, o Cauã também é um moleque, são 2 garotos ainda que vão e voltam, assim, sabem sair e voltar, mas ficou sem um homem mesmo de maior capacidade de proteção nesse meio de campo. Então, eu acho que o Rodrigo, que já viveu o melhor momento no Vasco também, é o cara a continuar jogando nessa função do primeiro homem de meio campo. No ataque, o Gabriel Peck foi o melhor jogador do Vasco no começo do campeonato. Oscila, que é até natural a oscilação do Gabriel Peck, mas é o cara da explosão, o cara da velocidade. Como só tinha ele, de repente o Barbieri tentou o Figueiredo,
que também não tá vivendo uma grande temporada. Talvez o Figueiredo, eu particularmente tenho acho que questionamento, se não é uma verdade definitiva. Se o Figueiredo é melhor jogando mais avançado, se ele é melhor jogando no meio. Eu gosto mais dele, assim, tendo outras obrigações que só ficar na ponta. Prefiro ele tocando mais na bola, achando um bom jogador. O Alex Teixeira foi pro banco, o Pedro Raul ainda não engrenou e o time do Vasco tá numa situação complicada. A pressão é muito grande pro Vasco. Tem situações contratuais, de salariais e tudo mais, que o Pedrosa até noticiou na última semana. Fica já um ambiente pesado pro Vasco. O ambiente pro Vasco tá pesado. E se a gente for olhar pro banco, o Orelhano ainda não engrenou. O Eric Marcos é um moleque. Um moleque assim, garoto mesmo, garoto. Carabarral, não sei o que dá pra esperar dele. Não tem tantas alternativas. É com essa rapaziada que o Vasco tem agora que o Vasco vai ter que se virar. Tem o Marlon e o Andrei, né? O Marlon Gomes e o Andrei na seleção. Os dois poderiam ser titulares e não são os dois titulares o tempo inteiro. Mas é um começo de campeonato preocupante. Falei isso na live lá com o Cazé e vou repetir aqui. Uma deficiência que o Vasco tinha o tempo inteiro e que o tempo inteiro da temporada, que me parece continuar, é o Vasco quando ele precisa propor, precisa produzir, precisa ser o dono do jogo. Contra o São Paulo ele até criou oportunidade, mas no abafa, mais na empurrança, teve bola na trave antes do segundo gol e chegou o seu gol, conseguiu empatar um jogo que estava perdendo 2-0, tá? Mostrou algum poder de reação, mas é pouco controle de jogo. O Vasco controla pouco o jogo, fica à mercê do que o adversário quer fazer com ele. Isso é um perigo muito grande num campeonato como o Campeonato Brasileiro. O Galo começa a engrenar no campeonato. O Galo vem para mais uma vitória na temporada. Não sei se jogou tão bem assim, né? Mas foi mais presente no jogo todo do que o time do Coritiba. Quase 20 finalizações do Atlético. Foram 8 finalizações no gol do time do Galo. O Atlético do Tchatchoudê cada vez mais... Contra o Corinthians foi um capítulo à parte, né? Pela Copa do Brasil. O Galo amassou o Corinthians, não deixou o Corinthians respirar, e aquele é o jogo modelo, vamos dizer assim, dos times do Kudê. É aquele estilo de perde, pressiona, produz jogada, não deixa o adversário respirar, vai criando lances, e é assim que o torcedor do Atlético espera que o time jogue. Qualidade tem de sobra, né? E esse jogo foi na Bacia das Almas. O Coritiba não consegue ganhar de ninguém. O Coritiba é o pior time do campeonato. Depois da rodada transcorrida, o Coritiba é o lanterna do campeonato e não é à toa. Tem 2 pontos, só se vencer na próxima rodada não sai da zona. É porque joga mal e não sabe sustentar resultado. E ainda teve a expulsão do Zé Roberto, que até eu vi só em 2 replays aqui. E eu comentei e reforço aqui que tem situações que o árbitro pode administrar. Uma falta no zagueiro, numa quase que disputa de bola. O jogador tentando pegar a bola, dar aquela raspada e levar o pé do zagueiro junto. Eu não sei se é uma necessidade de realmente dar o segundo amarelo. O juiz tem que administrar, desigualar o jogo por tantos minutos. Eu acho que é algo que o juiz tem que sim levar em consideração. E todos levam. Então, não sei se foi necessariamente um exagero, mas era algo que dava para ter sido administrado de forma diferente a expulsão do Zé Roberto. E ainda assim, logo depois da expulsão, o Coxa ainda criou 1 ou 2 oportunidades. Logo após a expulsão. A partir dali, o Galo veio para cima, dominou, não criou lá excepcionais oportunidades. Teve o pênalti do Hulk e a batida, o pênalti também nos replays que a gente teve acesso. Assim, acho que houve algum toque ali. Houve algum toque, vai dar o pênalti, não tem muito o que discutir. O Hulk bateu no lado diferente do que ele costuma bater, né? Até brinquei que o goleiro caiu no lado certo, que é o lado direito do Hulk e o lado esquerdo do goleiro, que geralmente o Hulk bate lá. Mesmo quando ele perde, ele vai lá e na sequência bate lá de novo. Então, o goleiro foi no lado, foi na estatística de onde o Hulk bate, mas o Hulk bateu no outro lado e fez o Galo com a vitória. Vem lá pro bloco de cima, começa a fazer aquilo que dele se espera, engata uma boa sequência. Se a gente olhar aí para os últimos jogos do Atlético, o Galo vem de 4 vitórias consecutivas: Cuiabá, Inter, Corinthians e Coritiba, e tem o jogo contra o Furacão, que é dos jogos mais importantes do ano, porque se não ganhar esse jogo do Furacão, dificilmente vai avançar na Libertadores. E o Coritiba, irmão, assim,
é pesada a fase do Coritiba. Antônio Carlos Zago chegou, não engrenou, não sei o que vai conseguir realmente consertar. Coritiba, nesse momento, talvez seja o principal time na luta contra o rebaixamento, sabe? O principal candidato a cair. Mas tem muito campeonato, mas nesse momento tá feia a coisa. Cara, primeiro agradecendo aqui a galera que deixou o sub, Vitor The Dog, 8 meses. Esse jogo deixou claro que o problema do Corinthians não é o comandante, são as pernas. Obrigado também aqui ao Ian Romero, que deixou o sub antes, o resub antes. Muito obrigado. Vou botar no chat aqui pra galera o link pra quem quiser fazer inscrição na Estrela Bet, que tá comigo aqui nesse quadro. Nossa patrocinadora de apostas. Então acesse agora o site da Estrela Bet, está aqui no chat o link para você. Lembrando sempre para fazer aquele bet com toda a responsabilidade do mundo, tá? É o seguinte, pelos lances, se você for olhar grandes oportunidades criadas no jogo, o Corinthians poderia ter saído com a vitória do Maracanã. O Corinthians foi bem diferente nesse jogo, não sei se bem diferente, mas assim, foi diferente nesse jogo do que foi no jogo contra o Atlético. Teve menos a bola? Teve menos a bola. Ficou só 35% do tempo com a bola. Mas espetou, mas atacou. Conseguiu contra-ataques, coisa que contra o Atlético não funcionou. Então é pelo menos uma sinalização na direção certa. O Corinthians vai jogar no contra-ataque contra todos os times? Não vai. Mas nesse jogo específico contra o Flamengo, que perdeu até o Arrascaeta no aquecimento, né? Que seria um titular do time, o Corinthians buscou o gol, coisa que contra o Atlético não fez. Eu acho que essa é a única coisa positiva que fica. Um típico jogo que o Corinthians poderia ter vencido com a proposta que teve em campo. O Yuri Alberto perdeu uma chance inacreditável. Na mesma chance o Roger Guedes perdeu, o Maicon perdeu. Coisa assim incrível. O Roger Guedes, se tem uma coisa que antigamente a gente falava do Roger Guedes, eu acho que essa passagem do Corinthians não dá pra falar, é o quanto que esse cara luta, bicho. Ele é o jogador que mais tenta, e ele é o único, não vou exagerar, mas ele é um dos inconformados com o momento do Corinthians. Ele não para de buscar jogada. Ele não para de vir atrás, carrega, vai lá na frente, finaliza, cruza, reclama, busca. Isso tudo é demonstração de alguém que tá incomodado com o momento. Então é uma sinalização positiva para o torcedor do Corinthians em relação ao Roger Guedes, que eu acho que gerava alguma preocupação quando ele veio pelo estilo dele, um cara que às vezes parecia não ter tanto tesão assim para fazer as coisas, mas ele demonstrou e vem demonstrando ao longo de toda a temporada essa vontade. E o Flamengo, que vinha de um dos melhores jogos dele sob o comando do Sampaoli, com tudo que conseguiu produzir contra o Fluminense, engraçado, né? Não fez contra o Corinthians. A expectativa de todo mundo, minha também, era que o Flamengo massacrasse o Corinthians no sentido de dominar, perder, fazer, tentar, como o Atlético conseguiu fazer com o Corinthians na Copa do Brasil. E o Flamengo não foi esse time. Isso que chamou a atenção. O Flamengo não foi esse time do perde, pressiona, domina e ataca. Perde, pressiona, domina, finaliza a jogada. O Flamengo finalizou 10 vezes, o Corinthians finalizou 15. Ainda acho que individualmente tem alguns jogadores que não entregam tudo que podem. O Thiago Maia foi um pouquinho melhor nesse jogo. Eu acho que o Vitor Hugo é uma solução bem interessante. O moleque pode jogar mais atrás, pode jogar mais à frente. Eu acho ele muito bom jogador. O Vidal, até agora, não engrena. O Cebolinha não engrena. Até deu assistência pro gol, mas não engrena. O Gabigol nunca se esconde do jogo, mas não está sendo aquele Gabigol que já foi o melhor jogador, talvez, do futebol brasileiro em algum momento. Até o Pedro, né, que saiu no segundo tempo, não conseguiu fazer um grande jogo. Agora, soluções do Flamengo tem aos montes, na minha opinião. O Matheus Gonçalves, que entrou, não fez um bom jogo, mas é muito bom jogador. Quando você tira Pedro e bota Cebolinha, porra, você tá falando de uma substituição de nível. Tem o Matheus França. O Marinho há muito tempo não joga bem, mas é um jogador também que, na teoria, o São Paulo pode fazer jogar. De qualquer maneira, olhando para o que é o momento do Flamengo, é um momento bom. Nos últimos 4 jogos, 3 vitórias, e o empate foi contra o Fluminense no jogo que ele deveria ter vencido. Isso porque eu não tinha nem o Arrascaeta no jogo, né? Porque eu lembrei aqui que o Arrascaeta saiu no aquecimento machucado. É um pouquinho de oscilação nas atuações, mas
uma estabilidade nos resultados. Não está perdendo, está controlando a maior parte dos jogos. Nesse é um falso controle, porque ele pode ter mais a bola, mas ele não... Nesse controle ele permitiu ao Corinthians ataques. Então eu acho que algo pode preocupar o Flamengo. E até o que manda aqui o Viper no chat. Pô, e desses jogos o de melhor desempenho foi o único jogo que não venceu. Que é uma preocupação. Quando você domina, você cria, você precisa vencer. É como fez o Corinthians. Pode não ter dominado, mas criou. Precisa vencer. Precisa aproveitar as chances. Um bom jogo, cara. Um bom jogo. A verdade é essa. Para quem... Eu, pelo menos, achei que foi um jogo razoável, né? Um bom, talvez eu tenha forçado. Um jogo razoável. Segue o líder e o merecedor vencedor do confronto, tá? Para começar, sim, a análise do Botafogo e Fluminense no Newton Santos. Botafogo, dentro da proposta dele, bem melhor do que o Fluminense, né? Bem melhor do que o Fluminense dentro da proposta do time do Botafogo. O Fluminense, eu acho que vive um momento de instabilidade dentro do seu modelo de futebol, tá? Dentro da forma que gosta de jogar. O Fluminense talvez viva o seu pior momento sob o comando do Diniz. São alguns jogos seguidos ruins. Mas antes de falar do Fluminense, falar do time do Botafogo. Porque esse é o típico jogo que talvez a gente imaginasse realmente a questão da posse de bola ficando favorável ao Fluminense, e ficou com 66% do tempo, mas isso não diz absolutamente nada sobre o que foi o confronto. Porque o Botafogo, ele... Quando tinha a posse de bola, ele tinha a posse de bola numa região muito mais perigosa do que a que o Fluminense tinha. A posse de bola do Fluminense era no campo de defesa, a posse de bola do Botafogo era recuperando algumas vezes no campo de ataque e finalizando as jogadas com perigo lá na frente também. Então não é à toa que o jogo terminou com o Botafogo finalizando 21 vezes e o Fluminense finalizando 3. Tá? Dessas 3, poderia ter sido 4 se considerasse ali aquele lance do Cano em condição legal, que eu até acho que estava, e foi uma defesaça do Lucas Perry. Tava o jogo 0-0 no primeiro tempo, acho que o VAR ali teria, né? Se fosse gol, obviamente, teria analisado e talvez desse em condição legal, mas isso pra mim pouco importa. No momento, tá? A análise ela é da 7ª rodada, é da fase atual. O Botafogo tá mais encaixado do que o Fluminense. Tietê, Gabriel Pires e Eduardo. Aí você tem Júnior Santos de um lado, Luiz Henrique do outro, Tiquinho Soares. Ou Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Tá? Ou Marlon Freitas no meio de campo no lugar do Gabriel Pires ou do Tietê, ou os 3 com o Eduardo fora. O Botafogo vai mostrando algum tipo de versatilidade nesse momento com esses jogadores de meio de campo, que são bons jogadores, tá? E isso suportado por um cara lá na frente que faz os gols e resolve a parada, que dá assistência, que faz pivô, que controla a bola. E uma dupla de zaga que eu já falei aqui outras vezes, que é uma das melhores que tem. Adrielson e Vitor Cuesta é uma baita dupla de zaga. Momento, assim, acho que o eixo mais fraco do Botafogo agora é a defesa na direita, com o Rafael Ode Plácido. De resto, no encaixe atual, o Botafogo tá vivendo uma grande fase, cara. Tá vivendo uma grande fase e é o líder justíssimo do campeonato. E não dá pra falar de confronto. Porque não enfrentou. Não, o Botafogo já enfrentou nesse campeonato. O Flamengo venceu, enfrentou o Fluminense, venceu. Enfrentou o Atlético Mineiro, atropelou. Enfrentou o Corinthians, que tá lá embaixo, ganhou. Enfrentou o Botafogo, o Bahia fora e ganhou. Irmão, não é questão de adversário. É o Botafogo, são os méritos do Botafogo. E sobre o Fluminense, que tem os seus problemas agora clínicos, físicos, isso tem pesado pro time. É impressionante como a ausência do Keno, que não fazia uma grande temporada, dificulta a forma do Fluminense jogar. Porque falta o cara que tem mais agressividade quando pega essa bola e parte para cima. Tá? Tem faltado isso. A galera ainda lembra do Botafogo que ganhou do São Paulo no Rio. Tinha até esquecido que foi a primeira rodada. Mas falta um cara pegar essa bola que agrida a última linha. Porque o Pirani não é esse jogador. O Lima, quando vai mais à frente, também não é esse jogador. E aí o Fluminense perde 2 dos seus principais jogadores na articulação do time. Marcelo, como lateral articulador que é, e o Alexander. São 2 ausências assim muito pesadas para o time do Fluminense. Adiciona isso o Keno. São 3 caras titulares que têm feito falta para o Fluminense. O Fluminense deu uma desencaixada. Tem tido uma posse de bola nos últimos jogos todos mais estéril, quando tem a posse, porque contra o Flamengo não teve a posse, contra o Cuiabá teve ali... Aí o cara fala assim, pô, Luiz, você tá sendo muito alarmista. Nos últimos 5 jogos, nos últimos 6 jogos, ganhou 3, empatou 2 e perdeu 1. Mas o jogo contra o Cruzeiro já foi um jogo
de riscos em que o Cruzeiro jogou bem. O Fluminense não jogou mal nessa partida, não jogou mal, mas não fez lá um grande jogo. Contra o Cuiabá fez um jogo correto, sem aumentar o giro do motor. Contra o Flamengo jogou mal no primeiro tempo, quando tinha 11, e no segundo tempo sobreviveu e até fez um jogo correto com 1 a menos. E contra o Botafogo não jogou bem. Então é isso que preocupa o torcedor do Fluminense. É hora do time se reagrupar. Vai ter um confronto duríssimo, que é na altitude, contra o Strongest. E depois pega o Corinthians estrangulado, assim, sufocado na arena. Então é um momento fundamental para o Fluminense dar uma resposta e retomar o seu padrão de jogo. Não sei se vai ser possível. Com essa viagem para altitude e um jogo sempre complicado, porém num gramado muito bom, que é o gramado da Arena Corinthians, eu não tenho convicção de que o Fluminense vai ter condições de se reagrupar agora. A volta do Martinelli para o meio de campo é uma ótima, porque até tira a possibilidade do Pirani ser titular para empurrar mesmo o Lima, ter mais gente preenchendo o meio de campo. E o Martinelli é um cara que é um bom jogador, ainda voltando de lesão. E entender as soluções que o elenco do Fluminense pode oferecer ao Fernando Diniz. O momento é de instabilidade. Agora, prazo de validade, que acabou o dinizismo, como eu já ouvi alguns botando aqui no chat, eu não acho, não. Eu acho que é uma oscilação como todos os times, exceção o Palmeiras. Todos os times, exceção o Palmeiras, acabam sofrendo dentro do cenário do futebol brasileiro. Não, eu sei que você só perguntou, Du. Eu só estou colocando que me parece, né, um momento de instabilidade. Contra o Strongest na Bolívia lá, como ele botou os titulares agora, eu não sei, de repente vai com reservão mesmo. Vamos ver. Ó, lembrando sempre, né, obrigado aqui à Estrela Bet, né, que tá patrocinando esse quadro aqui junto conosco. Bom, e Grenal. Grenal é sempre um jogo à parte. Eu tive a chance de narrar o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro e o Grêmio entrou com uma linha de 4. Aí o Grêmio volta para uma formação que ele já tinha feito em outros momentos, jogando com uma linha de 3, tá, na defesa. E talvez seja algo que favoreça o Reinaldo, que é um lateral que sobe muito, e até o Fábio, que joga pela direita, também sobe bastante. E olhando para a característica dos dois volantes do Grêmio nesse jogo, o Carbadio e o Vila Sante, não são nenhum dos dois tem como principal característica mesmo assim, a questão do combate. Eles são ocupadores de espaço no meio de campo. Eu acho que os dois, eles têm bastante capacidade de também sair para o jogo. Então, com 3 homens ali, na teoria, você desobriga tanto esses caras a terem um poder de marcação tão feroz. Eles podem retomar essa bola no campo de ataque, como foi o gol do Vila Sante, que foi um belíssimo gol e tem jogado bem. Mas esse jogo tem um nome, um sobrenome. Luiz é o nome, Soares é o sobrenome. Porra, mais um gol espetacular. Ele tinha feito um gol antológico contra o Cruzeiro na Copa do Brasil e faz um gol também espetacular no Grenal para abrir o placar. Depois, o gol do Vila Sante é muito bonito, que ele recupera essa bola, aproveita o vacilo da defesa, acho que foi do Tauan, né? E ganha a jogada, infiltra, bate cruzado. No chat aqui a galera ficou louca com o Keller, querendo que o Keller pegasse essa bola, mas eu acho que o chute foi cruzado e ali é difícil pro goleiro pegar. Porra, 2-0. E aí o Grêmio com um homem a menos sai numa tabelinha. E um detalhe legal, né? Quando o Kahneman é expulso, o Grêmio, exatamente por jogar com essa linha de 3, ou partir dessa linha de 3, que às vezes pode ser 5 na marcação, quando o Kahneman é expulso, o Renato não precisa recompor a zaga com o zagueiro. Ele faz uma substituição, ele traz os dois laterais, né, para jogar atrás. O Gustavo Martins já tinha entrado até no lugar do Bruno Alves, né? Mas ele traz os laterais para jogar atrás e fica com o time bem postado. E aí ele bota o Galdino, não é isso? Nessa substituição que ele faz, ele bota o Galdino no lugar do Cristaldo. Então ele tira um meio atacante e bota outro cara de beirada, de velocidade e força também. Então ele fica com o time armado. Ele bota o Galdino no Cristaldo, que é um cara mais rápido, e fica com o time armado. E aí, irmão, sem mexer tanto, né? E aí numa tabelinha, pouco depois já dessa substituição, sai o belo gol, que é um passe maravilhoso do Luiz Cito pro Bitelo, que também estava precisando aí recuperar aí, de repente, a confiança. Não tinha feito bom jogo, por exemplo, contra Tinha feito um golaço contra o Palmeiras, mas não tinha feito um bom jogo contra o Cruzeiro. Faz um golaço, cara, um golaço. O Grêmio faz 3-0 com um homem a menos. E ali o moral do Inter tá no chão, o Inter tá abatido, tá abalado. Sabe, aquela coisa de você olhar e beleza, teve uma chance ou outra, chegou ali, o Gabriel Grando pegou uma bola ou outra, né, sem tanta dificuldade. E ainda faz o gol do Johnny. A situação do Inter é
muito preocupante. O Inter mandou embora dirigentes e manteve o Mano Menezes na segunda-feira, né? Essa foi a notícia da segunda em relação ao Internacional. O Grêmio, se não estava jogando muito, ganha muita moral com essa vitória contra o Inter. Eram 4 jogos sem vencer para o Grêmio. Conquista uma vitória contra o seu grande adversário. Vai enfrentar o Atlético Paranaense no próximo sábado com transmissão da Cazé TV. E a ver se o Grêmio dá sequência nessa linha de 3 ou se volta a jogar numa linha de 4. Acho que o Renato ele tem essas duas possibilidades aí para testar ou consolidar. E o Inter, irmão, eu não sei o que o Mano Menezes vai fazer de verdade. Não sei. Se vai ser o Luiz Adriano centroavante, se vai ser o Pedro Henrique, se o Depena é titular, se o Depena é banco. Qual que é a linha... O Inter tem desfalques também, importante falar, mas qual que vai ser a linha de defesa do Internacional? Se o Inter vai querer ser um time de contra-ataque, como é a principal característica dos times do Mano. De verdade, tenho preocupações em relação às inspirações do Inter na temporada. Com o elenco que tem, com a qualidade que tem, dava pra gente imaginar o Inter talvez sendo mais protagonista de alguns jogos, mas não tem sido essa característica. 3-1, uma vitória espetacular do Grêmio para cima do Inter, empurra o Inter para baixo, né? Usa essa tábua do Grenal para dar um pulo para cima e tentar ganhar confiança, especialmente para o jogo contra o Cruzeiro, que é o grande foco do Grêmio na temporada, e de repente conseguir um título aí de Copa do Brasil. Difícil falar do jogo, né? Difícil falar desse jogo, porque não teve muita coisa para falar, né? Poucas oportunidades dos dois lados. Jogo fraco. Pro Santos, essa sequência de 12, né? São 12 jogos, 12 clássicos sem vencer o Palmeiras. A última vitória foi no Brasileiro de 2019, 9 de outubro de 2019. De lá pra cá, o Santos empatou 3 com essa e perdeu as outras 9. Surreal essa sequência que tem contra o Palmeiras, que é mais time hoje. E mesmo jogando com o quarteto de frente titular, com os dois volantes titulares, começando o jogo com... Até o Gustavo Gomes depois sai, né? Mas com basicamente o time ideal, exceção do Murilo na zaga. E aí a gente pode falar que era o time ideal do Palmeiras porque o Marcos Rocha estava no banco. O Palmeiras jogou pouco, né? Criou pouco. E a gente espera mais do Palmeiras do que do Santos. Pro Santos, cara, eu enxergo como um bom empate. Pela sequência de 4 jogos sem perder, talvez o melhor momento no trabalho do Odair Hellmann seja esse. O Palmeiras não perde uma pá de tempo. O Palmeiras... Sei lá quando é que foi a última derrota, foi na Libertadores, né? Pro Bolívar, lá no Morro. Uma sequência de 2 derrotas consecutivas. Fora isso, o Palmeiras não perde. Então, é valioso esse ponto. É valioso esse ponto pro time do Santos. E até pro Palmeiras também. Fora de casa, num time que tava, assim, entre aspas, embalado, num momento legal. Só que a diferença individual é gigantesca, né? De oportunidade, pouco a falar do jogo. Realmente abaixo do que a gente esperava esse Santos e Palmeiras aqui. Um comentário até mais breve sobre o confronto. Até que enfim, né? Até que enfim o resultado acompanhou o time do América. Lembrando pra galera que a gente tá nesse quadro aqui junto com o Estrela Bet, tá? Tem aí na descrição do vídeo o link para você acessar, sempre acessando com responsabilidade. Obrigado a Estrela Bet, tá? Tamo juntasso. Gente, seguinte, o América já há bastante tempo produzia e não ganhava. Produzia e não ganhava. E sair na frente faz toda a diferença. Foi um golaço o primeiro gol do Breno Cascardo. Bola do Martinez, né? Maravilhosa. Martinez, desculpa. Bola fantástica. E o América depois fez outro golaço com o Felipe Azevedo. O Pochettino chegou a empatar o jogo. E aí pega o segundo tempo, cara. Quantidade de oportunidades claras que o América teve, mesmo sem ter a posse de bola, enormidade, pô. Uma enormidade. Mais posse de bola pro Fortaleza, legal. Mais de 70% da posse de bola, mas assim, quantidade de chances que o América desperdiçou, que o Boi Bandido acabou também batendo na trave, batendo colado na trave, chutando em cima da marcação. Pô, surreal. E aí, aquilo que a gente fala sempre, né? Mesmo quando você tá bem no jogo, você tem que matar, cara. Ainda mais no América que estava na zona de rebaixamento, que se você... O Fortaleza ainda teve a chance de empatar o jogo no final da partida. Teve uma chance com o Guilherme, teve uma outra oportunidade também ali, chegando mais adiantado. Porra,
Você tá com o jogo na mão, como tava o América, com os contra-ataques, todos eles encaixando, todos eles agredindo. Fortaleza perdia a bola, quando perdia a bola era um Deus nos acuda. Então o América, enfim, conseguiu casar a performance com as chances criadas e o resultado. E mesmo nas chances criadas poderia ter feito mais. Até o próprio Fortaleza poderia ter feito mais do que um gol no jogo. Cara, é o que eu falo. Orçamentos mais modestos, mas 2 times que jogam futebol, que são bem treinados. Vamos lá, né? Pra gente fechar então a análise. Cara, eu não acho que seja um jogo pra preocupar necessariamente aqui o time do Cruzeiro. Eu tava vendo o jogo aqui enquanto a gente já tava fazendo a live. Porque o Cruzeiro, porra, pelo que a gente viu aqui, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, começou a produzir uma chance atrás da outra. Criar um lance de perigo atrás do outro. Até ali, o Cuiabá tinha conseguido as melhores oportunidades. O Cruzeiro tinha mais a bola, mas a contundência do Cuiabá era, sabe, a efetividade do Cuiabá para criar as chances de perigo era maior e melhor. Então, assim, do ponto de vista tático, o Cruzeiro não oscilou tanto em relação ao que vinha produzindo antes. Foi melhor no jogo contra o Grêmio, lá na Arena, narrei o jogo lá no Prime e achei que ele foi mais time. O Cruzeiro não tem que olhar para esse jogo como, pô, o que a gente sabe, o que precisa mudar. Não, no que a gente pode ser mais efetivo dentro da nossa forma de jogar. Acho que ali é concluir em gols oportunidades. O Alisson teve 2 chances, o Gilberto teve 2 ótimas oportunidades. Pelo menos então a gente está falando de 4 grandes chances que o Cruzeiro teve no jogo no segundo tempo para empatar a partida. E se você empata o jogo com 20 e poucos minutos, você tem ali 20, 15, 10 minutos para virar um jogo em que o Cruzeiro já era dono da partida. Poderia ter tomado o segundo gol lá no contra-ataque já na última bola do jogo, ele já não ia afetar muito, não ia mudar muito a história do roteiro. Pro Cuiabá, irmão, a vitória assim, imensa, né? Gol do Davidson, cara que tem faro de gol, cabeçada linda do Davidson no lance do gol, e a nota negativa é as oportunidades, ou a oportunidade que perdeu nos contra-ataques, o Cuiabá. Mas olhar para um time que chutou o mesmo número de vezes que o Cruzeiro na partida e que conseguiu circular próximo da grande área do Cruzeiro em vários momentos do jogo, é uma nota super positiva para o Cuiabá do Antônio Oliveira, que está começando agora o seu trabalho. Esse nosso resumo aqui é um oferecimento da Estrela Bet, como você vê aqui na nossa tarjinha, e eu vou trazer a classificação do campeonato para a gente fechar o nosso resumão do Brasileirão depois da 7ª rodada, tá? Vou botar aqui rapidinho para a gente pegar aqui os jogos. A classificação segue o líder. Tem o Botafogo na ponta com 11 pontos. Líder isolado com 18 pontos, desculpa. Líder isolado Botafogo 18 pontos. Palmeiras 15, Fluminense 13, Atlético Mineiro 13. Esse é o G4. Cruzeiro com empate foi a 12, Flamengo 12, fechando o G6. Esses são os times hoje da Libertadores da América. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Atlético São... eu tava fazendo um negócio de setinha pra cima, setinha pro lado, né? Vou fazer de novo, tá? O Cruzeiro perdeu. Falei do empate, perdão. O Cruzeiro perdeu. O Botafogo setinha pra cima, Palmeiras setinha pro lado, Fluminense setinha pra baixo. Atlético Mineiro setinha pra cima, Cruzeiro setinha pro lado. Acho que uma derrota que, em termos de performance, não foi tão diferente do que o time vinha apresentando. Flamengo setinha pro lado, venceu, mas não jogou bem. Atlético Paranaense setinha pro lado porque jogou com o time reserva. São Paulo setinha pra cima, já tá com 12 pontos e subindo. Santos eu mantenho aqui a setinha pro lado depois de algumas semanas de setinha pra cima. Grêmio setinha pra cima, venceu um Grenal, não tem jeito. Fortaleza seta... Eu tô entre pro lado e pra baixo, mas eu vou botar a setinha pra baixo aqui pro Fortaleza. Bragantino seta pra cima. Bahia seta pra baixo, acho que precisa melhorar. Cuiabá seta pra cima. Internacional pra baixo, né? 2 setinhas pra baixo. Goiás. Vou de seta pro lado pro Goiás. Vasco seta para baixo. Corinthians eu vou meter uma seta pro lado, não piorou, conseguiu criar algumas chances. América seta para cima, Curitiba seta para baixo. Vasco, Corinthians, América e Curitiba na zona de rebaixamento, tá? Nosso resumão da rodada de número 7 junto com Estrela Bet. Link tá no chat para você também se inscrever lá no site da Estrela Bet, fazendo sempre seu palpite com responsabilidade. Obrigado aqui ao Tevo. Salve, Luizinho. Finalmente consegui parar para assistir a sua live. Obrigado, irmão. Tamo junto, querido.
Não, antes da gente fechar aqui o resumo, vamos para os próximos jogos. Atlético e Grêmio, jogo que você vai ver na Cazé TV com a gente no próximo sábado. Fortaleza e Vasco, Flamengo e Cruzeiro, jogão. Cuiabá e Coritiba, São Paulo e Goiás, Corinthians e Fluminense, Inter e Bahia, Atlético e Palmeiras, jogaço. Bragantino e Santos, Botafogo e América. Botafogo aí com um bom jogo também para ampliar a sua sequência positiva na ponta do campeonato. Valeu, Estrela Bet. Esse aqui foi o nosso resumo da rodada junto com o Estrela Bet.